Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. E eu queria dizer a vocês que é um assunto muito interessante, porque a expressão grandes navegações, ela é usada para se referir às várias expedições marítimas que foram organizadas no século XV e XVI, principalmente por Portugal e Espanha. Elas ajudaram a marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna e resultaram na descoberta de um novo continente a ser explorado pelos europeus, que foi a América, e num grande impulso para o aumento do comércio da Europa para a Ásia e a África. Então, por isso que é um assunto muito interessante, nós precisamos prestar bastante atenção, né? Eu organizei para vocês aqui um slide e nós vamos passar, e qualquer dúvida lá no WhatsApp a gente vai fazer os questionamentos. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos ver clarinha a minha cadelinha. Mas agora vamos para a Europa das navegações oceânicas. Olha que paisagem linda, né? Essa foto eu retirei da internet e mostra não existia, né? Ninguém que tirasse uma foto assim naquela época. Então a gente sabe que isso aí foi uma adaptação para a realidade, né? É uma forma de você tentar expressar como eles se aventuraram com embarcações que não eram tão potentes assim, mas eles tinham um objetivo, tinham planos, e eles foram atrás disso aí, né? Os europeus, eles não estavam satisfeitos só com o que tinha, eles precisavam, então, se aventurar nos oceanos em busca de novos mercados ou novo comércio ou especiarias. Então, eles correram atrás do novo. As grandes navegações, usualmente para compreendermos o advento das grandes navegações, fazemos uma associação entre o reavivamento comercial da Baixa Idade Média, a formação dos estados nacionais e a ascensão da burguesia, para compreendermos tal experiência histórica. A primeira nação a reunir esse conjunto de características específicas foi Portugal, logo depois da Revolução de Aves. Então, Portugal estava passando por uma revolução, mas depois que essa revolução acabou, então Portugal foi fazendo acordos com mercadores e navegadores, porque o Estado também lucrava com essas navegações. Então, eles começaram a pedir ajuda, os navegadores, né? Começaram a pedir ajuda aos governos, e com essa ajuda eles faziam as viagens, mas quando chegava o lucro era dividido com a coroa portuguesa. Portugal foi quem iniciou, e naquela época, né, Portugal era considerado um dos países mais ricos, então era o que tinha mais posses, e além de ter uma posição geográfica muito boa para isso. Com essa revolução ocorrida em 1300
1585, Portugal promoveu uma associação entre sua nascente burguesia mercantil e o novo Estado Nacional ali consolidado. Desde o reino de Dom João I de Portugal, olha ele aqui, Dom João I de Portugal, que sofreu uma unificação tributária e monetária capaz de ampliar os negócios da burguesia e fortalecer economicamente a coroa. Nessa época, as especiarias orientais eram de grande valia e procura no mercado europeu. Desde o século VII, a entrada dos produtos orientais se dava pelo monopólio exercido pelos comerciantes italianos e árabes. Então, esse comércio era considerado um dos comércios mais importantes, né, da Europa, porque eles tinham a maior atração pelas especiarias que vinham do Oriente. E essa mercadoria só chegava à Europa quando passava, né, pelo Mediterrâneo e era controlado pelos turcos otomanos e também repassado, né? Eles vendiam também essa mercadoria, terminava chegando ao preço no consumidor por um preço altíssimo, porque essa mercadoria passava de mão em mão até chegar no último, né? Que era Portugal, que geograficamente Portugal ficava um dos últimos a receber essa mercadoria. Se a gente for olhar no mapa direitinho, né? Então, surge a Escola de Sagres, que é uma escola de navegadores. Essa escola foi muito importante, ela é muito comentada ainda hoje, né? A sua participação nas navegações e visando superar a dependência para que esses dois atravessadores. Portugal promoveu esforços para criar uma rota que ligasse diretamente os comerciantes portugueses aos povos do Oriente. Então, Dom Henrique, que viveu entre 1394 a 1460, que era o príncipe português, ele reuniu na escola de Sagres vários navegantes. Então, Sagres era uma cidade e ficou conhecida a escola de Sagres porque essa escola foi feita na cidade de Sagres. Então, ele reuniu vários navegantes, cartógrafos, marinheiros e navegantes, né? Vocês estão vendo aí na foto algumas pessoas que estão estudando os mapas, né? Para iniciar as navegações e saber o que é que deveriam fazer. Então, objetivando contornar o continente africano, o século XV assistiu ao desenvolvimento da expansão marítima de Portugal. No ano de 1435, um grupo de 2.500 desembarcou nas Ilhas Canárias, dando início à formação das primeiras colônias portuguesas. Então, a gente pode ver aqui no mapa, né, que as viagens de Portugal realmente deram tantos lucros que eles fizeram outras viagens, né? Em seguida, os portugueses, né? Eles partiram do Cabo Bojador, aqui, ó, o Cabo Bojador. Porque a preocupação dessas rotas era achar um novo caminho. Esse novo caminho é esse aqui, né? Contornando a África. Porque essas mercadorias que vinham da Índia, né? Que eram mercadorias importantes, eram produtos que
eles vendiam e ganhavam muito, lucravam muito, essa mercadoria passava por aqui, ó. Mas só que para até chegar em Portugal, Espanha, né? Mas quando passando por aqui, esse produto passava por vários atravessadores, quer dizer, um comprava, vendia para o outro, um comprava, vendia por outro, até chegar lá. Então, quando chegava lá, a mercadoria já não tinha o preço que vinha do seu início. Então, estava muito mais caro. E teve um outro porém, que foi a tomada desse mercado pelos turcos otomanos, que aí impediu realmente de que qualquer um viesse fazer esse mercado, e os turcos começaram, então, a exigir preços altíssimos, e aí Portugal não aceitou e resolveu fazer, então, viagens contornando a África. Isso porque os navegadores já tinham uma noção, eles nunca tinham feito essa viagem, mas por conta de informações de alguns lugares, eles podiam deduzir que existia esse lugar e que se poderia contornar, mas eles não sabiam que a distância era tão grande, eles não tinham noção do que é que eles iam passar. Então foram navegadores aventureiros que realmente passaram a fazer do seu trabalho uma importante coisa, né, para o país, mas que eles não tinham certeza se ia voltar, eles não tinham certeza de nada. Eles saíam, quem estivesse desempregado ou que quisesse também se aventurar, se reuniam a eles, e aí começaram a fazer as grandes conquistas, e que deram tanto lucro que a gente está vendo aqui no mapa, onde está pontilhado aqui de vermelho, de amarelo e azul, foram as viagens, e de verde, foram as viagens que foram financiadas por Portugal para essas navegações trazerem algum produto para serem consumido, né, em Portugal. Então, a primeira foi a do Cabo Bojador, foi bem pertinho, né? O Cabo Bojador é aqui, no litoral africano. Até então definido como um dos limites máximos do mundo conhecido, porque eles só conheciam até isso aqui, né? Conhecia o Celta, conhecia o Cabo Bojador. Em 1434, o navegador Gil Eanes ultrapassou o cabo, abrindo portas para a conquista lusitana sobre o litoral africano. Depois de formar novos entrepostos pela costa africana, um novo limite viria a ser superado. Em 1488, Bartolomeu Dias chegou ao Cabo da Boa Esperança. Aqui é onde está essa parte vermelha. Então, ele saiu de Portugal e veio e chegou aqui ao Cabo da Boa Esperança, que também era chamado de Cabo das Tormentas, porque aqui era o encontro, né, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. E, de acordo com os navegadores, eles tiveram dificuldade de dar continuidade, de acordo com o relato, né, dessas viagens. Ele teve que voltar porque não tinha condições de dar continuidade. Quando Bartolomeu Dias chegou ao Cabo da Boa Esperança, ele vai definir mais nitidamente a possibilidade de uma rota para o Oriente. Já estava quase que chegando lá, né? Pelo caminho que ele andou. Mas somente 10 anos mais tarde, o navegador Vasco da Gama chegou à cidade indiana de Calicut. Calicut está aqui. Então, a viagem de Vasco da Gama é essa que está tracejada de amarelo.
Então, ele fez toda essa viagem. Veja que ele não contornou tanto a África, ele veio mais para cá. Oh, ele quase chega no Brasil. E vem até chegar em Calicut. Então, o navegador Vasco da Gama chegou à cidade indiana de Calicut e voltou a Portugal com uma embarcação cheia de especiarias. Foi tão importante para o rei essa viagem, que aí foi financiada outras viagens, como a de Pedro Álvares Cabral, né? Em que, de acordo com a história, houve um desvio de rota, e aí ele chegou em Porto Seguro, em Salvador, e aconteceu do que nós chamamos de descobrimento do Brasil. Mas essa história é muito questionada, porque muitos historiadores acham que eles já sabiam, de tanto estar fazendo, né, explorando essas rotas, eles já teriam uma noção do que seria essas terras, de que iria encontrar essas pessoas, mas a história relata que quando ele chega no Brasil, ele pensa que tem chegado na Índia, né? Então, essa viagem, é por isso que os moradores que eles encontraram, eles chamaram de índios. E por isso que ainda hoje a gente chama os povos nativos de índio, por conta dessa palavra que ele chamou com as pessoas que encontraram aqui. O que é importante a gente também discutir nesse mapa é que não era só especiarias que eram de interesse de Portugal, mas como também o ouro, os escravos, né, porque eles começaram também a escravizar, e as pedras preciosas que foram encontradas em vários lugares, além das especiarias. Aqui a gente tem a foto de Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo, ele teve uma ideia diferente. A ideia dele era de fazer a circunnavegação. Ele queria, é como se ele está aí com o globo na mão, né? Que também é uma imagem fictícia. Ele é como se ele quisesse, pensasse assim, o mundo é redondo. Até então ninguém tinha tido essa ideia. Aí ele chega a dizer que seria possível sair de onde ele estava, né? Que foi na Espanha, quem custeou a viagem dele, e que ele saindo diretamente, né? Numa rota direta, sem contornar nada, ele chegaria ao mesmo ponto que ele saiu. Então, a ideia dele era fazer a circunnavegação, ou seja, circular o mundo todo através de encontrar as especiarias de uma outra maneira, de uma outra forma, e acreditando que seria mais fácil, mais perto, mais possível disso acontecer. Essa ideia de Cristóvão Colombo foi um absurdo para a época, né? Ninguém quis, nenhum país quis custear a viagem dele. Mas como ele era uma pessoa muito conhecida na Espanha, ele era um navegador renomado, ele era muito estudioso, então ele recebeu o apoio da Espanha para fazer essa viagem, mesmo sendo considerada uma loucura. Então, no meio tempo em que Portugal despontou em sua expansão marítima, a Espanha se envolveu no processo de expulsão dos mouros da Península Ibérica, e o fim da Grande Guerra de Reconquista possibilitou a inserção dos espanhóis na corrida
de expansão marítima. Então, os espanhóis entram na competição, né? Agora fica Portugal de um lado e Espanha do outro, querendo a conquista dessas terras. Então, atraídos pelo projeto do navegador genovês Cristóvão Colombo, ele era de Gênova, né, na Espanha. Então, a Espanha decidiu, na realidade foi a Espanha que chamou o genovês Cristóvão Colombo e decidiu financiar a expedição do explorador italiano. Ele era da Itália. E essa viagem aconteceu em 1492. De acordo com o plano de Colombo, seria possível alcançar o Oriente navegando pelo Ocidente. Com essa aventura marítima, a coroa espanhola descobriu o continente americano. Quer dizer, as viagens cada vez mais iam causando assim sucesso, né? Porque na medida que eles foram encontrando uma coisa ali, encontrando outra aqui, então eles foram descobrindo outros lugares, e isso também é importante que a gente saiba. Só mesmo com tantos incentivos era possível entender como os navegadores da época se lançavam em perigosas jornadas marítimas. Até então, o conhecimento geográfico era limitado e circulavam muitas lendas sobre monstros marinhos e oceanos que se abriam para engolir navios. Então, as tecnologias navais eram primitivas e doenças dizimavam as tripulações, que se tornavam vítimas das precárias condições de vida a bordo dos navios. Então, era uma viagem que não era fácil, era difícil, complicada. E, de acordo com o plano de Colombo, seria possível alcançar o Oriente navegando pelo Ocidente. E com essa aventura marítima, a coroa espanhola descobriu o continente americano. E, a partir de então, a Espanha inaugurou uma nova área de exploração econômica. As navegações de Cristóvão Colombo está registrada nos livros de história, como foram 4 navegações. A primeira, ele sai da Espanha, esse traçado aqui vermelho, né? A segunda é esse traçado verde, que ele até demora mais, né? Faz um contorno aqui, né? Aí ele vai explorar mais essas ilhas da América Central. A terceira, ele vai mais além. Observe que a curva é bem grande. Então, além dele conhecer o contorno da América Central, ele também vai conhecer a América do Sul. E a quarta viagem, aliás, a terceira viagem foi essa daqui, do azul. A quarta viagem foi essa que demorou mais. E a cada viagem que Cristóvão Colombo fazia, ele levava objetos que eles encontravam, né? Assim, de interessante, e queriam mostrar ao rei da Espanha, porque eles queriam, ele e a tripulação dele, né? Queria, assim, mesmo eles estando no o segundo país a se lançar na aventura das grandes navegações, mas a história diz que a primeira viagem marítima financiada pelo país em 1492, tem até um filme que fala sobre isso, né? 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme muito bom que mostra como ocorreu, né? Eu já assisti, esse filme é muito bom.
Então, 77 anos, né, depois de os portugueses invadirem Ceuta, os espanhóis resolveram fazer essas navegações e vários motivos levaram a Espanha a esse atraso, né, na busca de uma rota para o comércio de especiarias que não passasse pelo Mediterrâneo, porque o objetivo deles era esse, era não passar pelo Mediterrâneo. Eles queriam uma nova rota, e enquanto que eles queriam controlar, né, esse comércio. Então, como essas rotas estavam sendo controladas, eles queriam fazer essa viagem pela costa africana, conhecida pelos portugueses, até o Cabo de Boa Esperança, no extremo sul do continente, porque na época só se conhecia até aí. Então, um dos motivos foi a prioridade dada à reconquista da Península Ibérica, numa luta que se prolongou por 781 anos, a guerra mais longa de que se tem notícia. A vitória castelhana sobre o califado de Granada, último reduto muçulmano na península, dada exatamente em 1492. E outro motivo foi a unificação tardia dos reinos cristãos de Leão, Castela, Aragão e Navarra. O passo mais importante nessa direção foi dado somente em 1469, quando o casamento de Fernando de Aragão e Isabel de Castela deu origem ao reino católico de Fernando e Isabel, núcleo inicial do que viria a ser a Espanha. Então, Cristóvão Colombo, ele só pôde mostrar o seu projeto polêmico depois de todos esses acontecimentos. Aí, em meados do século XV, o senso comum ainda afirmava que a Terra era um disco. Eles ainda achavam isso, redondo, plano. Mas os estudiosos, eles já sabiam que nosso planeta era um globo. Por esse motivo é que Colombo, que mantinha contatos com alguns dos sábios da época, defendia a ideia de chegar às Índias perseguindo o pôr do sol. Interessante, né? Então, ele queria fazer a circunnavegação, tendo o sol como o plano de que indo por ali ele chegaria. Na verdade, as teorias que serviam de base para os argumentos de Colombo eram de origem árabe e judaica. Esses povos eram os herdeiros diretos da cultura da antiguidade greco-macedônica. Mas em um período histórico no qual predominavam a luta contra os árabes e a perseguição da Inquisição, inclusive contra os judeus, era quase impossível aos cientistas o reconhecimento público de que a Terra fosse um globo. Então, mesmo assim, a ideia de atingir o Oriente pelo Ocidente foi arduamente defendida por Colombo. Um debate travado entre ele e os padres da Universidade de Salamanca, em 1486, custou-lhe a exposição ao ridículo. Né? Eles começaram a pensar que ele era um louco, né? Estudiosos, né? E vendo essas ideias, eles começaram a pensar que era uma ideia absurda. Então, quase colocaram ele condenado, né? Queriam até condenar ele à fogueira da Inquisição, que era o braço jurídico da Igreja Católica desde o Concílio de Trento. Então, depois, ainda que tivesse conseguido
a adesão de algumas pessoas influentes ao seu projeto de circunnavegação foi graças à influência do banqueiro judeu Santagel que Colombo ganhou a confiança da própria rainha Isabel de Castela, que finalmente, depois que a coroa espanhola obrigou a família Pinzón, de grandes navegadores, a se unir a Colombo, a viagem foi aprovada. Então, alguns historiadores, aliás, acreditam que, sem os conhecimentos náuticos do Oceano Atlântico que os Pinzón tinham, Colombo não teria ido muito longe. Então, as caravelas Santa Maria, Pinta e Nina, finalmente, em 3 de agosto de 1492, a bordo da caravela Santa Maria, Cristóvão Colombo partiu do porto de Palos, junto ao oeste, seguido pela navegação Pinta e pela Nina, porque foram 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. E Colombo estava na Santa Maria. 60 dias depois, a esquadra chegou à ilha de Guanani, nas Antilhas, rebatizada como São Salvador pelo próprio almirante das Índias. Colombo faria, nos 12 anos seguidos, mais 3 viagens à América. Na segunda, que foi de 1493 a 1496, que é essa que está tracejada de verde, foi a segunda viagem. Ele atingiu as ilhas de Cuba, Jamaica, Espanhola, Haiti e República Dominicana, Borinquém, no Porto Rico, Guadalupe, Dominica e Martinica. E na terceira viagem, que foi de 1498 a 1500, enquanto os portugueses Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral chegavam respectivamente à Índia e ao que iria a ser a costa brasileira, Colombo desembarcava na ilha de Trindade e na costa norte da América do Sul. É essa que está tracejada de azul. Essa viagem que foi tracejada aí no mapa de azul. E na quarta e última viagem de Colombo, que foi de 1502 a 1504, Colombo navegou pela costa da América Central, ainda na esperança de encontrar uma passagem pelas regiões produtoras de especiarias, mas ele morreu em 1504, acreditando ter atingido um braço da Ásia e contrapondo-se à teoria de que, na verdade, as terras descobertas eram um novo continente. Então, ele morreu sem saber que tinha encontrado um continente e que esse continente seria a América. Então, tal ideia foi defendida por Américo Vespúcio, a quem coube a glória de ver seu nome dado pelo rei Fernando às terras recém-descobertas. Por isso que ainda hoje a gente chama de continente americano, graças ao nome desse navegador, Américo Vespúcio, que foi quem descobriu que, na realidade, o que Colombo tinha visto era um continente. Na disputa contra a nobreza, aliada do rei da Espanha, pelo governo das Novas Terras, o descobridor da América levou a pior. A ganância por cargos e riquezas aumentou a pressão dos nobres sobre o rei e Colombo caiu no ostracismo, né? Como que fosse mais importante do que todos. Então, ouro e prata no México e no Peru impulsionaram a colonização espanhola.
desde a primeira metade do século XVI. A organização da mão de obra indígena, chamada de Mita no Peru e de Guayaquil no México, submeteu, sob a influência espanhola, grandes contingentes de nativos à jornada desumana das minas. Havia também o chamado sistema de encomendas, ou repartimento, que foi criado pelos espanhóis nas regiões em que não existisse um estado indígena que já explorasse a mão de obra local ou dos povos dominados. É importante também saber que, não raro, essas jornadas de trabalho terminavam em morte por exaustão. As pessoas não aguentavam trabalhar nas minas e, ao redor dessas regiões, a agricultura e o pastoreio destinavam-se exclusivamente ao abastecimento dos polos de mineração. No mais, quase havia um vazio demográfico entre ambos. O impacto do derrame de metais preciosos na Europa deu capacidade de importação de manufaturados à Espanha, em detrimento ao seu próprio setor manufatureiro. Em toda a Europa, o significativo aumento da circulação de moedas provocou sua própria desvalorização e, consequentemente, um aumento generalizado nos preços. Praticamente sem manufaturas e com o declínio da produção das minas americanas, a coroa espanhola viu-se em apuros em meados do século XVII. Então, a aventura e os lucros da expansão marítima alcançaram o país ibérico, a condição de maior potência da Europa e do mundo. Mas esse posto foi ameaçado e tomado por duas potências ascendentes, que foi a Inglaterra e Holanda, antes que a primeira metade do século chegasse ao final. Então, a gente vai também ter nas navegações a presença de mais 2 países interessados pelas especiarias e pelo que foi explorado por Portugal e pela Espanha, e entra também na competição a Inglaterra e a Holanda. Então, abrindo a rivalidade entre Portugal e Espanha, ambos os reinos buscaram assinar tratados definidores das regiões a serem dominadas por cada um deles. Em 1493, a bula Intercoetera estabeleceu as terras a 100 léguas de Cabo Verde como região de posse portuguesa, e no ano seguinte, Portugal solicitou o alargamento das fronteiras para 370 léguas de Cabo Verde, e essa revisão abriu uma discussão sobre a possibilidade de navegadores portugueses já conhecerem terras ao sul do continente americano. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia de como era, né? Esse traço aqui verde, ele é imaginário, né? É uma linha imaginária. Então, seria o primeiro acordo entre portugueses e espanhóis, seria a bula Intercoetera. Então, tudo que fosse encontrado, até aqui, ó, tudo, a 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, que está aqui, ó, então pertenceria à Espanha. Então, a Espanha poderia ficar explorar. Quer dizer, pertenceria a Portugal, que poderia explorar. E para lá, para essa parte de cá, que foi justamente quando eles descobriram a América, então eles
queriam essa parte para que os portugueses não entrassem aqui. Então, a bula intercoetera, essa parte daqui pertenceria à Espanha, seria domínio espanhol, e daqui para cá seria de domínio português. Mas aí Portugal não gostou, né? E o fato de Portugal não gostou e exigir mais 370 léguas levou as pessoas que estavam envolvidas nesse acordo a acreditar que Portugal já conhecia, né? Porque esse acordo foi feito antes do Brasil ter sido explorado pelos portugueses. Então, a gente fala até no livro de história do descobrimento do Brasil, mas há uma interrogação: será que o Brasil foi realmente descoberto? Ou se, porque ele não aceitou a bula intercoetera, exigiu mais terras, será que ele sabia que existia o Brasil? Quer dizer, será que essas terras já estavam nos planos por conta das viagens que foram realizadas? Então, essa dúvida ainda persiste, né? Porque existia também alguns segredos sobre o que acontecia na época, até porque eles estavam numa disputa comercial e ninguém queria revelar o que sabia para o outro país. Mas o que podemos dizer é que Portugal teve seu lucro, né? Com as navegações. As navegações portuguesas se iniciaram com a conquista de Ceuta, em 1415, e segue uma seleção das principais navegações realizadas por Portugal, né? Nós vamos ver aí. Primeiro foi a chegada a Ceuta, na África, em 1415. Depois a ocupação da Ilha da Madeira, que Portugal começou a explorar também a partir de 1419. Depois o temido Cabo Bojador, que vai ser ultrapassado pelos navegadores na África em 1434. Depois a descoberta do Cabo Verde, na África, em 1444. Logo em seguida, a ocupação das ilhas de São Tomé e Príncipe, na África, em 1471. Vocês vejam que África, isso vai fazendo com que os portugueses fiquem conhecendo esse território africano, para que depois a gente possa justificar a escravidão, né? O fato deles conhecerem, o fato deles utilizarem a África como um dos recursos, né? Na economia, principalmente na venda de escravos, é também por conta desse conhecimento, né? Antes da escravidão, para que eles pudessem lucrar com isso também. O navegador Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança, em 1488. Vasco da Gama alcança Calicut, na Índia, em 1498. E Pedro Álvares Cabral passa a ser considerado o descobridor do Brasil em 1500. Então, essas foram as conquistas, né, que Portugal conseguiu com essas navegações. E cada conquista dessa custava muito dinheiro. Portugal financiava para que os burgueses fizessem, né, os comerciantes, os grandes navegadores, tinha aquele acordo econômico, mas também Portugal ganhava, o rei de Portugal ganhava com cada viagem dessa, ganhava muito dinheiro com isso. Olha o Pedro Álvares Cabral, né? Como ele era charmoso, bonito, né? Então, no ano de 1500, o navegante português Pedro Álvares Cabral
anunciou a descoberta do Brasil. Com isso, os processos de exploração da América e a transferência do eixo econômico mundial iniciaram um novo período na economia mercantil europeia, ao longo do século XVI, e outras nações como Holanda, França, Inglaterra, questionaram esse monopólio, né? Esse monopólio entre Espanha e Portugal, né? O monopólio ibérico, realizando invasões ao continente americano e praticando a pirataria. Por isso que houve aqui no Brasil também a invasão holandesa, a invasão francesa, porque eles também queriam um pedaço do bolo. Eles não aceitavam que ficasse somente essas terras entre a Espanha e Portugal. E aqui a gente tem uma cronologia, né, interessante para que a gente possa compreender melhor que em 1492 Colombo descobre a América, de 1492 a 1504 o descobrimento das Antilhas, Panamá e da América do Sul, de 1504 Américo Vespúcio afirmou que as terras descobertas por Colombo eram um novo continente. Em 1513 Nunes Balboa confirmou essa hipótese, atravessando por terra a América Central, chegando ao Oceano Pacífico. Em homenagem a Vespúcio, deu o nome de América ao novo continente. E entre 1519 e 1522, Fernão de Magalhães iniciou a primeira viagem de circunnavegação. Essa viagem de circunnavegação era justamente aquela que Colombo queria fazer. Então, Colombo pensou, planejou, foi chamado de louco, mas observe que de 1492 para 1519 passou muito tempo para que alguém se aventurasse para fazer também essa mesma viagem, que foi o Fernão de Magalhães. E aí, Fernão de Magalhães, ele fez justamente isso, né? Bora ver se a gente acerta aqui a explicação direitinho, porque ele sai de 1519, aí faz esse contorno aqui pela ilha. Não, ele vem nessa parte aqui mais escura, vermelha. Aí ele chega na Baía de Guanabara. Isso é porque ele queria fazer a circunnavegação. Ele podia fazer assim, né? Reto, mas não. Ele saiu, veio para a Baía da Guanabara, depois do Rio Prata, aí depois deu esse contorno no continente americano, né? No Estreito de Todos os Santos, que ficou chamado como Estreito de Magalhães, porque ele era o navegador, né? Aí depois ele veio aqui, ó, para a Ilha dos Tubarões, a Ilha de Santo Pablo. E se a gente pensar nisso aqui redondo, ele vem parar aqui, ó. Aí ele chega até as Ilhas Mariana. E aqui, justamente aqui, ele faleceu. Aí quem continuou a viagem dele foi o outro navegador que foi com ele, que foi João Sebastião Elcano. Então, Fernão de Magalhães, infelizmente, não conseguiu completar a rota da circunnavegação. Ele tentou, mas não conseguiu. Aí, quem completou a viagem, aqui, ó, fez esse contorno na África, no Cabo da Boa Esperança, até chegar novamente na Europa. Então, essa viagem foi concluída
por João Sebastião Elcano. Outros países também se aventuraram pelos mares. A França começou sua expansão ultramarina a partir de 1520. Os franceses exploraram a costa brasileira, saquearam o pau-brasil e tentaram, sem êxito, se estabelecer no Rio de Janeiro e no Maranhão. Também tomaram posse do Canadá e da Louisiana, que é no sul dos Estados Unidos. A Inglaterra também, por causa da Guerra das Duas Rosas, em 1455 a 1485, a Inglaterra também começou tarde pelas aventuras pelos mares, mas foi. E a Holanda, os holandeses, que nós brasileiros conhecemos bem, né? Porque nós temos muitas construções holandesas, né? A gente tem construções holandesas por vários lugares do Brasil. Nós não podemos esquecer que tanto portugueses como holandeses tomaram conta do Brasil por um determinado período e eles estabeleceram na Guiana e em algumas ilhas do Caribe e na América do Norte, que é onde nós nos encontramos, onde fundaram a Nova Amsterdã, que depois foi chamada de Nova York. Promoveram também o tráfico de escravos negros. Bom, essa história das navegações é uma história muito interessante. Eu mesmo, particularmente, eu acho que nós precisamos estudar, conhecer melhor. Vocês vão encontrar esse assunto, né, no livro do 7º ano, no 2º capítulo do livro do 7º ano. E esse assunto ele está assim bem colorido, bem animado, com fotos, né, mostrando também os mapas, esclarecendo melhor. Então basta você ter uma leitura, fazer uma leitura sobre isso, que você vai conseguir aprender. Então tentem memorizar os principais pontos e das coisas que nós falamos aqui, tentem sublinhar de lápis grafite o livro para destacar como isso aqui eu ouvi, isso aqui a professora falou. Tente estudar, tente fazer a leitura em voz alta, né? Senta lá na mesa, junto com os pais, né? Os pais também precisam ouvir essa história. E é muito bom nesse período de quarentena a gente ter o que fazer. E a leitura, ela é recomendada para todas as idades. Não importa quem é que está lendo, não importa. Se você não consegue ler, peça para alguém que leia para você. E vá observando, que é muito gostoso a gente aprender e a descobrir a história, que também faz parte da nossa história. Então, gente, até a próxima aula e bons estudos para vocês. Tchau!